Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho muito relevante compartilhar com vocês, porque é um tema que gera muito questionamento entre as pessoas, né? Hoje eu vou falar como é ser solteira, por que eu sou solteira aos 34 anos, se é uma opção minha. Eu vou expor um pouco o meu ponto de vista sobre isso, eu vou estar contando um pouco da minha história, o que eu já passei. Então, antes de começar, eu peço a vocês aí que já deixem o seu like aqui no vídeo para estar me ajudando aí na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, se inscreva e vamos ao vídeo. Bom, eu tenho 34 anos, sou solteira, nunca casei, não tive filho, graças a Deus. Já me relacionei sim, só que agora eu não tô namorando mais. E no momento eu não quero ter um relacionamento, eu quero ficar sozinha. Eu não tô dizendo que eu não vou querer nunca mais ter um relacionamento, que eu vou virar freira. Não, eu espero sim ter um relacionamento que dê certo, encontrar uma pessoa que seja de fato compatível comigo, só que eu não estou à procura. No momento, o que eu quero mesmo é ficar solteira. Eu realmente não quero ter um relacionamento, eu quero ter um pouco de paz, porque relacionamento pra mim é muita dor de cabeça. Ainda vou explicar por quê. Calma. Conforme eu for falando no decorrer do vídeo, vocês vão entender. Eu sei que é estranho eu estar falando isso, mas eu ainda vou explicar. Mas basicamente, pra ser sincera, eu não curto passar um longo período de tempo estando em um relacionamento. Eu também não sou daquelas que tem pressa de casar, mas pra mim, eu acho que um ano já é tempo suficiente pra começar a pensar em casamento. 2 anos também eu acho que já é bastante tempo, o suficiente pra você conhecer uma pessoa, ver se ela é ou não a pessoa certa pra você. E eu também não curto ficar pulando de um relacionamento pro outro em um curto espaço de tempo. Tem gente que quando termina já arranja outra pessoa dentro de um mês, dentro de uma semana. Tem gente que termina e no dia seguinte já arranja, já tá assumindo um relacionamento com outra pessoa. Gente, eu acho isso péssima ideia. A pessoa que faz isso, ou ela tá muito carente de atenção do sexo oposto, ou tem autoestima extremamente baixa. Mas realmente é uma coisa que eu não curto. Eu, quando termino um relacionamento, eu quero ficar solteira por um bom tempo para poder respirar. Porque relacionamento é uma coisa que dá muito trabalho, exige responsabilidade, exige muito esforço. Eu não falo de esforço físico, não. Eu falo de esforço emocional mesmo, entendeu? Você tem que ter muito autocontrole, domínio próprio. Porque se relacionar é você ter que lidar com uma pessoa totalmente diferente de você. Criações diferentes, mentalidades diferentes, propósitos diferentes. E isso sempre acaba gerando conflitos, divergência. Ainda por cima você não sabe se a relação vai dar certo. Isso gera um desgaste do cacete. Por mim seria ótimo encontrar logo a pessoa certa e estar logo casando. Só que infelizmente não é assim que funciona a coisa. Porque para você casar, você tem que passar antes por uma série de etapas. Você tem que namorar para conhecer, ficar um certo período de tempo conhecendo a pessoa, vendo se ela é compatível com você, para depois considerar a possibilidade de casar. E o certo realmente é isso mesmo, só que namorar é uma coisa que envolve sentimento. E sentimento é coisa séria. Porque quando você está namorando, você acaba se envolvendo emocionalmente com a pessoa. E você acaba gerando expectativas. Só que você não sabe se a pessoa é a pessoa certa para você. Você não tem absoluta certeza se a pessoa te ama de verdade. E isso sempre acaba gerando insegurança. Entendeu? Porque você fica depositando sentimentos de paixão, de confiança e fica esperando que a outra pessoa corresponda às suas expectativas. Isso é muito chato, porque você está depositando um sentimento numa pessoa
que você não sabe se ela realmente te ama de verdade. Você só tem certeza mesmo se o seu relacionamento é de fato verdadeiro depois que casa. Agora, um namoro, ele pode terminar a qualquer momento. E quando termina, sempre gera aquele sentimento de dor, de frustração. E isso é muito ruim, sabe? É por isso que, pra mim, relacionamento é dor de cabeça. Só que, infelizmente, é um mal necessário. Eu vejo isso como um mal necessário, entendeu? Porque se você teve um relacionamento que acabou não dando certo, isso acaba te amadurecendo pro futuro, vai te lapidando por mais que você sofra. Agora eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu tive poucos relacionamentos na minha vida, tive poucos casos. Eu nunca fui namoradeira, tanto é que eu tive o primeiro namorado muito tarde. Foram poucos os caras que eu fiquei, entendeu? Foram poucos casos amorosos que eu tive. Só que, infelizmente, eu nunca dei certo com ninguém. Como eu tinha falado, né? Eu tive meu primeiro namorado muito tarde. Eu só arrumei o primeiro namorado com 26 anos. 26 anos, gente, olha só. E mesmo assim foi uma relação bem conturbada, cheia de conflitos. Me desgastei muito nesse relacionamento. Foi uma relação que durou 2 anos e acabou não dando certo. O rapaz que eu namorei era um cara extremamente difícil de lidar. Ele era do tipo que não aceitava a opinião das pessoas, mesmo que fosse um conselho para o bem dele. Ele não aceitava, ele também não aceitava a minha opinião. Era só o que ele via que estava certo, pronto, acabou. Ele também era um cara muito instável. Ele era do tipo que estava sempre mudando de opinião toda hora. Uma hora ele falava que ia fazer uma coisa e depois estava fazendo outra. Ele era muito inconstante. Então a gente sempre acabava tendo muitos embates. Outro fator que contribuiu também de uma forma negativa é que a minha mãe, nessa época, foi extremamente rígida comigo, quando eu tive o primeiro namorado. Ela nunca deixava eu sair com ele. Quando ele vinha para minha casa, ela sempre ficava me vigiando o tempo todo. Quando ele vinha, ficava eu e ele sentados no sofá de um lado, e do outro lado ficava a minha mãe deitada no outro sofá, de olho na gente o tempo todo. E isso para mim foi um inferno. E isso acabou gerando conflito, gerando brigas dentro de casa. Afinal, eu era jovem, queria ter o meu espaço, queria ter um pouco mais de liberdade, só que a minha mãe não queria me dar liberdade. Daí eu me senti muito sufocada pela atitude dela. Só que não foi só entre eu e ela o conflito. Isso também acabou afetando diretamente o meu relacionamento. Porque como eu estava me sentindo sufocada, eu acabei tendo atitudes que acabaram gerando conflito no meu relacionamento também, entendeu? Por exemplo, eu não gostava que meu namorado saísse sem mim. Aí teve um dia que ele acabou saindo para um lugar sem mim, porque chamaram ele e tal, ele foi, e eu fiquei dentro de casa pra morrer. Aí no dia seguinte eu acabei brigando com a minha mãe, afinal foi justamente por causa das proibições dela que meu namorado acabou saindo sem mim. Porque como ela não deixava eu sair com ele, no dia que chamaram ele, ele foi. Entendeu? Aí com isso eu acabei perdendo totalmente a confiança no meu namorado. Eu passei a proibir ele de sair para qualquer lugar sem mim. E detalhe, na época que a gente estava namorando, ele estava morando no quintal da minha casa, porque ele estava construindo um barraquinho lá pra gente mais tarde talvez se casasse. Enfim, isso é uma longa história. Então, toda vez que eu percebia que ele não estava em casa, eu já ficava ligando para ele só para saber onde ele estava. Mesmo que ele fosse na esquina, na padaria comprar pão, eu já ficava ligando para ele só para saber onde ele estava. Eu era extremamente pegajosa, insegura, ciumenta naquela época. Então, como eu estava me sentindo sufocada pela atitude da minha mãe, eu acabei sufocando meu namorado também. E isso acabou com que fez com que o relacionamento se desgastasse. Aí, depois de 2 anos, o nosso relacionamento terminou, só que não foi por esse motivo, foi outra coisa que aconteceu aí que
Assim, basicamente foi por uma falta de caráter da parte dele, só que isso é uma longa história. Se eu contar tudo aqui, o vídeo vai ficar muito extenso, mais extenso do que já tá, né? O que eu tô contando aqui é só um resumo dessa história. Ainda tem outra história para contar. Enfim, depois que acabou esse relacionamento, eu fiquei solteira por bastante tempo, porque eu não queria namorar ninguém. Foi basicamente opção minha mesmo, porque o relacionamento foi tão conturbado, tive tanta dor de cabeça, me desgastei tanto, que eu não queria mais saber de relacionamento. Eu só queria aproveitar a vida, entendeu? Curtir a liberdade de estar solteira. Porque depois que eu tive o primeiro relacionamento que foi conturbado, eu passei a dar muito mais valor à minha vida de solteira. Pois bem, eu fiquei uns 4 anos solteira, quase 5 anos para ser mais exata, até que chegou o momento em que eu conheci um rapaz pelo Facebook que eu pensei que era o amor da minha vida. Esse é um assunto que eu não gosto de falar, não gosto de comentar com as pessoas, nem com os meus amigos eu comento sobre isso. Mas eu acho melhor contar um pouquinho da história só para servir de exemplo. Então eu vou contar ela bem resumida. Então, eu pensava que ele era o amor da minha vida, assim, a ponto de ter convicção, sabe? Eu já estava tendo certeza disso. E só de pensar me dá uma dor, assim, muito grande. Mas deixa eu contar um pouquinho como é que foi a história. Bem resumida mesmo. Então, a gente ficou conversando um certo tempo, 1 ano e pouco conversando. A gente, assim, tipo, meio que criou uma amizade, até que começou a surgir sentimento entre a gente começou a se gostar, e quando rolou sentimento, gente, eu fiquei no céu, sabe? Ele falava coisas assim que eu ficava nas alturas, eu pensei, nossa, encontrei finalmente o amor da minha vida. Aí a gente acabou se envolvendo no lance aí, um caso, e durante esse período ele sempre foi carinhoso, gentil, generoso. Ele falava que me amava, eu falava que amava ele e era tudo maravilhoso, estava tudo muito bem. Até um certo período a gente ficou bem, só que depois começou a surgir uns problemas. Ele perdeu o emprego e a partir daí ele começou a ficar estranho, querendo se isolar de tudo e de todos. Foi ficando um pouquinho mais distante, ele já não dava mais tanta atenção como antes. Na verdade, ele ficou meio que escorregadio. Aí a gente também acabou tendo umas discussões, porque tem outros problemas envolvidos nesse caso aí que eu não quero falar nesse vídeo ainda. Ele também começou a falar coisas, tipo, dando a entender que a gente não ia dar certo. Ele começou a falar que a gente era muito diferente, ele que estava falando isso. Ele também começou a me ignorar, começou a recusar minhas ligações, minhas chamadas por WhatsApp. Isso me deixou muito mal. Aí depois de uns 2 meses que ele perdeu o emprego, aconteceu um negócio assim que foi a gota da água. Isso foi no início de fevereiro desse ano, tá bem recente ainda. Um belo dia ele começou a dar uma sumida e depois ele me bloqueou no WhatsApp. Assim, do nada, sem dar explicação nenhuma, me bloqueou, de repente. Eu fiquei muito revoltada com aquilo, porque uma coisa que eu não tolero de jeito nenhum é falta de respeito. Ainda mais num relacionamento. Se a pessoa quer terminar o caso com você, eu acho melhor a pessoa ser sincera, chegar e falar, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, e não dá mais. É melhor cada um ir pro seu lado. Mas bloquear uma pessoa com quem você tá tendo um envolvimento, um caso, até mesmo se for um rolo, uma paquera, é uma atitude covarde. Mas homem, gente, é uma coisa complicada. Eles nunca falam a real.
se eles querem terminar, eles nunca falam. Eles vão sempre agindo pelas beiradas, começar a ignorar a mulher. Isso que dá vontade de esganar, dá vontade de torcer o pescoço dele até matar, sabe? Aí no dia que ele me bloqueou, eu tentei falar com ele de qualquer jeito. Até porque eu sabia que ele tinha me bloqueado de propósito. Eu já tava, sabe, a minha intuição que tava dizendo que ele fez de propósito. Que ele tava realmente querendo pular fora. De uma forma bem covarde. Entendeu? Aí eu usei outro número que eu tenho no WhatsApp para conseguir falar com ele. Até que eu consegui. Aí eu comecei a falar assim: poxa, se você quer terminar, por que você não fala? Você tá sendo covarde. Aí eu fui falando lá um monte de coisa. Só que ele não respondia as minhas mensagens. Ele visualizava e não respondia. Tentei ligar para ele, ele recusou todas as minhas ligações. E aí, a essa altura, eu já tava bem nervosa. Gente, imagina a situação. Eu fiquei assim, no estado que é até difícil de escrever. Eu tava muito revoltada. Aí as horas foram se passando, eu mandava mensagem, ele não respondia nada. E ele tava visualizando tudo, entendeu? Aí a minha raiva, gente, só aumentou. Aí eu acabei, sabe, explodindo de vez. Eu fiquei fora de mim. Eu xinguei eles de tudo quanto era nome, que eu não vou nem dar detalhes aqui. Até que chegou uma hora em que ele resolveu responder. E eu, a essa altura, já tinha falado um monte de besteira pra ele, de tanta raiva que eu tava. Aí ele falou que, na hora que ele resolveu falar, ele falou que não estava bem para um relacionamento, que ele estava muito mal, que ele estava passando por problemas que ele não queria falar naquele momento. Ele falou que estava querendo ficar sozinho. Aí ele falou: é melhor a gente terminar porque eu não estou correspondendo às suas expectativas. Daí nós decidimos terminar o caso. E desde então a gente nunca mais se falou. Eu não sei como ele tá, não sei o que ele anda fazendo. Mas assim, pra mim tá sendo uma situação muito difícil. Entendeu? Poxa, como é que um cara que dizia me amar, de repente me bloqueia no WhatsApp? Tá sendo uma coisa surreal pra mim, sabe? Por isso que agora eu quero ficar sozinha por um bom tempo. Eu quero evitar qualquer tipo de contato com homens pelo Facebook, pelo WhatsApp. Eu não quero mais ter esse negócio de contatinhos, como dizem por aí. Agora eu tô querendo mesmo evitar. Porque os homens, eu não digo todos, mas muitos se aproximam de uma mulher com segundas e com mais intenções. Porque tem muitos caras que chegam aí se fazendo de santo, de bonzinho, já chega te elogiando. Só que ele não é santo porra nenhuma. Ele quer mesmo te iludir, se aproveitar de você, se aproveitar da sua ingenuidade. Essa é a verdade. Eles querem mesmo te usar. E geralmente uma mulher, quando se envolve, ou até mesmo quando ela começa a sair com o cara, ela tem expectativas, sabe? De que seja o cara certo. Só que os homens, desculpa falar isso, tá, gente? Os homens, eu não digo todos, mas assim, a maioria esmagadora, eles não saem com uma mulher pensando no futuro. Eles saem com uma mulher e a prioridade deles é levar ela pra cama. Entendeu? Eles não saem com uma mulher pensando se é a mulher que eles querem pra vida toda. A intenção deles a prioridade deles é usar elas, sabe? Então, se eu conhecer outro cara, acabar gostando dele e acabar decidindo sair com ele, o mais certo com certeza é eu ter outra decepção. Só que eu não tô preparada para isso. Então, eu quero fazer de tudo para evitar por um bom tempo. Entendeu? E eu, quando tô em um relacionamento, eu sempre acabo me desgastando muito. Ainda mais homem. Homem, gente, é uma coisa muito difícil de lidar. E eu sou uma pessoa extremamente insegura, porque assim, como eu falei, quando a gente se envolve, a gente acaba criando expectativas. Só que você não sabe se é a pessoa certa para sua vida realmente, você não sabe se a relação vai dar certo.
Isso gera muita insegurança, entendeu? E as inseguranças sempre acabam desgastando o relacionamento. Isso é chato, porque você não sabe se pode confiar plenamente na pessoa, mas quando você tem um relacionamento com ela, você acaba se apegando, entendeu? Quanto mais você se envolve, mais você se apega, ainda mais mulher, gente. A mulher, ela tende a ser muito apegada, tende a criar expectativas. Homem não, o homem já não é tão apegado, entendeu? A mulher cria expectativa, já o homem, ele é mais acomodado, entendeu? É complicado. E quanto mais a mulher ficar em cima dele, mais escorregadio ele fica. Isso sempre acaba gerando conflitos, gerando cobranças, sempre acaba desgastando a relação. Eu acho que uma pessoa, para se dar bem mesmo em qualquer relacionamento, ela tem que ter muita autoestima, e eu não tenho tanta autoestima assim. Ela tem que ter muita sabedoria, porque assim, realmente, tem que ter jogo de cintura, entendeu? Relacionamento nenhum é o mar de rosas. Aí depois que eu tive o meu primeiro namorado é que eu vi isso. E depois de ter passado tudo que eu já passei assim, relacionamento, paqueras, rolos, tudo que eu tô querendo agora é ficar sozinha, ficar solteira por um bom tempo. Então, eu posso falar pra vocês que eu tô solteira até hoje por opção. Claro que existem outros fatores por trás, coisas que aconteceram comigo assim que não deram certo, né? Porque assim, é a vida, né? Mas hoje eu tô optando por ficar solteira. Eu não estou pronta para um relacionamento agora, eu não penso em casar, a prioridade para mim não é essa. Eu também não penso em ter filho, embora na idade que eu já tô, já era para ter tido filho há muito tempo, mas eu realmente não penso nisso agora. E assim, tudo que eu quero é, sabe, me dedicar à faculdade, aproveitar a vida. Relacionamento, agora não. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi meio que um desabafo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua paciência. Deixa seu like aqui no vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!